2025 tem sido um ano meio estranho para ser criador de conteúdo de animes. E eu digo isso porque, até o momento, o que realmente tem de bom que conseguiu ter muita popularidade? Eu disse o que tem de bom, filho da... E eu não tô fazendo essa pergunta porque não tem anime bom. Tem, e muito. Mas nenhum deles chegou a estourar como realmente mereciam. Apesar de ser comum as melhores coisas não ganharem tão holofote, é realmente estranho se pensar que não tem nada. Tudo que é legal é muito nichado e não pega pro grande público, e quase todos os grandes anúncios das obras mais hypadas estão marcados para serem lançados em julho de todos os meses. Mas ok, como eu disse, tem muito anime bom passando ultimamente. O ano tá sendo um prato cheio para quem gosta de anime. Mas existe o único detalhe que, se você quer aproveitar esse prato cheio, você vai ter que procurar por ele bem mais a fundo do que o normal. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu fiz o trabalho por você. Eu estou aqui para compartilhar algumas coisas que eu estou assistindo nessa temporada de abril de 2025, porque eu realmente acho que tudo que está nessa lista é excelente e vale muito a recomendação para quem quiser ver. E também porque nada aqui eu realmente tenho tanto a falar a ponto de merecer um vídeo solo, exceto por um. Nós chegaremos dele no final. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui hoje para apresentar o que tem de bom nessa temporada. Popcorn and ice cream sellers. Eu acredito que eu tenho uma posição muito única sobre o assunto Boku no Hero Academia. Porque parece que quando se trata sobre essa obra, ou a pessoa gosta muito ou acha que é uma das piores coisas que já foram lançadas na face da Terra. Enquanto eu só não me importo, para ser sincero. Eu já gostei muito de Boku no Hero quando estava estreando, mas acho que foi lá pela quarta temporada que eu só parei. Nada realmente me deixou puto, só tava cansado do anime, então só não continuei vendo. Mas quando eu vi que iria lançar um anime de um spin-off de Boku no Hero, eu fiquei muito interessado, porque eu queria ver uma outra forma de explorar esse universo que, não me importa o que me dizem, nunca vai deixar de ser interessante. E eu sei que é clichê falar isso, mas sim, Vigilantes é melhor que Boku no Hero. Se você gosta da série principal, você provavelmente vai gostar de Vigilantes. E se você odeia Boku no Hero, você definitivamente vai gostar de Vigilantes. A premissa da spin-off é muito simples. Boku no Hero se passa em um universo onde quase todo mundo possui algum poder especial. Então ser super-herói é uma escolha de carreira completamente viável. Mas para ser super-herói você precisa passar primeiro por um treinamento especial e conseguir uma licença. Ok, faz sentido, não queremos que esse negócio vire uma zona. Mas aí vem o questionamento. Eu tenho uma individualidade muito pica nas mãos, mas não tenho licença. O que me impede de só sair na rua e meter porrada em vagabundo? É exatamente sobre isso que é BNH Vigilantes. Um protagonista que quer ajudar sua comunidade da melhor forma que pode, porque gosta muito de super-heróis, sobretudo do All Might. Mas não tem a capacidade de ter uma licença de super-heróis. No começo é bem simples e inocente, tipo recolher lixo do chão, resgatar gastos da árvore, básico. Mas quando ele começa a atrair a atenção de outros heróis ilegais, aí que o bagulho realmente escalona pra tem que dar porrada em bandido, tá ok? E tem muito vilão por aí, muito mesmo. O anime tá até começando a desenvolver porque tá aparecendo tanta crise de criminalidade nessa cidade. Eu acho que esse tipo de coisa que faz eu gostar mais de Vigilantes. A história dele é bem mais interessante e toca em bons questionamentos morais, principalmente os limites do ato de fazer justiça com as próprias mãos. E ele tem bem menos personagens que Boku no Hero. Mas a meu ver isso é bom, porque o roteiro consegue dar mais atenção para todo mundo. E assim você consegue se portar com mais pessoas dentro da obra, e a trama se desenvolve de uma forma mais orgânica. Dos 3 episódios que eu vi, claramente o anime está seguindo um ritmo um pouquinho mais episódico. Mas o último episódio, pelo menos quando eu gravei, estabeleceu uma trama que parece que vai ser mais explorada no futuro. E é algo muito interessante para o universo de Boku no Hero. Eu normalmente não gosto de basear minhas críticas em comparações, mas eu acho que é inevitável. Vigilantes consegue ser bom em tudo que Boku no Hero falha, e é isso que me pegou muito na obra, e eu estou animado para ver o que mais o anime vai me apresentar. Onde é que eu tô?
Onde é que eu tô? Sabe, eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de ver anime de ação, cheio de luzinha e poderzinho na tela, algo que me dá uma boa dose de adrenalina. E claro que eu curto animes com histórias mais sérias, complexas, que conseguem explorar muito a fundo todos os seus temas. Mas às vezes, eu só quero anime simples. Um anime que é feito exclusivamente para eu assistir o episódio e ficar relaxado. Ou só ficar feliz com o que eu estou assistindo. Algo que passe aquela sensação de conforto que eu às vezes preciso depois de um dia estressante. Existe um nome para esse tipo de anime, Yashikei, que em português significa literalmente cura. E nessa temporada existe muita coisa que consegue passar essa sensação de calma que os Yashikei se propõem a fazer. E uma delas é Zatsu-Tabi Journey. Zatsu-Tabi pra mim é a surpresa dessa temporada. Ele não tem um roteiro denso, a produção dele é muito básica, então eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. Mas é um anime que eu realmente estou gostando muito de assistir. Zatsu-Tabi é um anime sobre uma garota mangaka amadora que sente muita dificuldade na sua vida diária. Tem que levar não de qualquer publicadora que ela tente contatar e vive uma vida estressante de modo geral. Você provavelmente já sabe o que é. Ela desenvolve um hobby de sair para viajar. Ela decide praticamente na hora alguma cidadezinha no interior do Japão para dar uma visita e passar uma noite lá, conhecendo a cidade, aproveitando os pontos turísticos, e a gente como público acompanha ela. Então, o que o anime quer passar é o tipo de sentimento de você rodar a galeria de fotos de um amigo seu que acabou de voltar de uma viagem e ele tá lá contando tudo o que ele fez. A gente não participou da viagem, mas meio que a gente consegue se imaginar lá dentro, tendo as mesmas experiências das pessoas que de fato fizeram o passeio. Se você for chegar a ver o anime por conta própria, eu tenho que avisar que vai ter os momentos onde a composição da cena vai estar muito estranha. O cenário é tão realista que a garota de anime não parece pertencer ao mesmo plano de onde ela deveria estar. Isso normalmente seria um problema e, objetivamente falando, sim, é uma falha na produção do anime. Mas, pessoalmente, eu não me importo e até acho que dá um charme a mais para a obra. Porque, como eu disse, o anime quer passar o lado da fotografia. A protagonista tá sempre tirando foto de tudo, postando tudo no seu Twitter. Então eu ver uma foto muito detalhada na tela adiciona aquela sensação de acompanhar um álbum de fotos, com a adição que a garota viajando está andando na foto. Isso justamente só acontece em pontos-chave da viagem, lugares que de fato são pontos turísticos que fariam sentido tirar uma foto. Quando chega a lugares mais mundanos, o cenário volta a algo mais esperado para a composição da cena. Esse anime é bem estranho por me dar essa impressão positiva por algo que em qualquer outra ocasião seria um problema, mas talvez essa noia seja só minha. Então esteja avisado se for ver o anime, mas eu recomendo você dar uma chance. Que cara mais engraçado! Eu acho que esse é um caso de obra que eu estava observando por um tempo desde que foi anunciado, mas nunca realmente sabia nada sobre. Witch Watch é uma obra de comédia que já é publicada faz um bom tempo na Shonen Jump e, honestamente, mesmo que eu não considere um hit tão grande, está sendo mais comentado do que eu esperava nessa temporada. O povo realmente está gostando muito de Witch Watch, o que é muito legal, porque de fato também estou curtindo bastante. A premissa é muito básica, é um anime onde uma garota adolescente acabou de se formar como bruxa e um dos seus amigos na infância, que, by the way, vem de uma família de ogros, vamos lá, vira seu protetor e vive com ela porque ele recebeu a notícia que ela seria morta em 1 ano. A graça inteira do anime é que a Nico tenta fazer uma quantidade massiva de magias e quase todas elas dão errado de maneiras muito divertidas. E tipo, eu devo falar, para um anime de comédia no grande ano de 2025, essa é até uma obra que consegue ser muito única. Sabe, se você tem um anime de comédia, tipo comédia mesmo, não algum outro gênero como romance ou ação que tem comédia ali existindo, eu estou falando de animes que tem a comédia como ponto central. Parece que eles sempre vão no padrão de comédia escrachada nonsense. Sabe, o tipo de anime onde a graça é o quão absurdo é o que está rolando na tela, algum personagem vai gritar como aquilo não faz sentido, e sempre vai estar rolando alguma aleatoriedade na tela porque aleatório igual engraçado.
E se estiver usando demais, ele vai dropar alguma referência na tela de forma totalmente gratuita, porque, uau, olha só pra mim, eu conheço outro anime popular que você gosta. Ria imediatamente. Do jeito que eu estou falando, parece que eu tenho um ódio com esse tipo de anime, mas, na real, eu não tenho. Só quando é feito de maneira muito preguiçosa, do tipo aleatório igual engraçado. Mas só fica meio frustrante, porque parece que todos os animes de comédia vão nesse caminho de uma maneira ou outra. Quando o gênero comédia é um domínio gigantesco, com vários tipos que você pode utilizar. E eu achei que Witch Watch iria no mesmo caminho por usar muita magia. Mas, ironicamente, não, ele não vai. O que eu achei muito legal, e foi um dos animes da memória recente que eu mais ri assistindo. É claro que eu falo tudo isso em base no que teve até o presente momento. Eu não li todo o mangá, não sei se perde a graça com o passar do tempo, mas por enquanto, Witch Watch consegue fazer comédia muito bem. Ele tem magias criativas e maneiras ainda mais criativas onde elas dão errado, mas meio que o anime não se segura só nisso. Ele tem uma história de fundo, ele tem personagens muito interessantes com personalidades legais, carismáticas, que possuem muita química entre si, e prefere muitas vezes fazer um humor mais seco. As reações não são tão explosivas, e pelo fato de alguns personagens não terem filtro e falarem o que pensam de forma direta, acaba tirando diversas risadas. Como sempre, anime de comédia sempre vai ser difícil de recomendar porque a subjetividade do que é e não é engraçado é altíssima. Mas eu acho que vale a pena dar Witch Watch uma chance nessa temporada. Bom, chegamos a isso. Se eu fosse dar uma pequena resumida sobre todos os animes que eu falei até aqui, eu diria que são animes bons, mas que no final do dia não passa muito disso. Provavelmente vai ser a última vez que vocês verão eu falando deles no meu canal. Como eu disse, isso tem sido a indústria de animes nesse ano até agora. Tem coisa boa, mas nada que realmente empolgue tanto. Mas na verdade, eu menti. O anime que eu guardei para o final do vídeo é possivelmente o melhor anime que vai sair esse ano. Eu diria até que é um dos melhores animes desta década. E a maior loucura é que ele nem é um desenho japonês. Ele foi feito completamente na República Popular da China. Honestamente, isso é um tópico que valeria um vídeo só, mas nos últimos tempos eu tenho notado um investimento absolutamente pesado em animação por parte da China. E olha, eu sei que falar sobre China é um assunto controverso, tem várias questões geopolíticas que eu poderia entrar, mas eu não vou. O que me importa é se as animações são boas ou não. E nesse campo, a China está impressionando demais. Durante o ano passado, eu assisti às 2 temporadas de Link Click, recentemente vi a terceira enquanto estava saindo. Esse virou fácil um dos meus animes favoritos. Eu não acho que ele seja perfeito, se a gente entrar numa conversa muito longa sobre Link Click, eu vou acabar falando do que eu não gostei. Mas no geral, eu amei esse anime. E Super Hero X é feito pelos mesmos diretores, com a única diferença que desta vez o investimento em marketing estava muito maior. Então, eu não vou mentir, o meu hype com esse anime estava nas alturas, que normalmente é uma receita pro desastre. Mas Super Hero X está entregando tudo que eu queria e um pouco mais. Se eu puder falar sobre o que é Super Hero X, é um anime sobre super-heróis. Ele meio que vai ter diversas levas diferentes que vão apresentar vários heróis diferentes, totalizando 24 episódios, e os 4 episódios iniciais retrataram a história do Nice, que provavelmente foi o herói mais idealizado do anime, sendo retratado como o Homem Perfeito. Ele lembra bastante o Superman porque o seu principal poder é a capacidade de voar, mas essa imagem não é um acidente. A melhor forma de colocar é que o Nice é muito mais uma mega celebridade do que um herói. Ele está sob o domínio de uma empresa que manda em quase tudo o que ele fala, e muitas coisas que o público acha que sabe sobre o Nice, na verdade é tudo planejado por essa empresa e tem muita atuação no meio. Se eu tô falando de uma maneira vaga demais, e quem já viu o anime sabe que eu tô ocultando detalhes, é que eu quero reiterar, se você não viu Super Hero X ainda, vá. A melhor forma de assistir esse anime é sem saber sobre exatamente nada, porque tem surpresas boas demais para serem estragadas nesse vídeo. O que eu posso falar é que Super Hero X tem um estilo muito único de animação. E com isso eu quero dizer que a animação desse anime é de cair o queixo. Ele é primariamente feito em 3D, que inclusive, para algo que é feito para ser uma série de TV cujos episódios são lançados semanalmente, o 3D é muito bem feito.
Mas se isso não é suficiente, To Be Hero X vai alterar completamente o seu estilo de arte para um estilo 2D com um traço muito forte e estilizado. Isso quando não muda para algo totalmente único que funciona para aquela cena em específico. Eu amo que a indústria de animação popularizou essa mistura entre 3D e 2D, e To Be Hero X é um dos melhores exemplos que você encontra por aí. Talvez o único que consegue ter esse aspecto que veio do Oriente. Pelo menos eu não conheço nenhum outro anime que seja assim. De novo, eu não consigo recomendar esse anime mais. Eu queria falar mais em spoilers, mas eu não quero estragar a experiência de quem não viu. Então vou deixar os spoilers para talvez um outro vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Deu bastante trabalho para fazer e provavelmente ficou bem longo. Então por favor, você viu o vídeo até aqui, então você provavelmente gostou. Dá um like aí para me ajudar na divulgação e compartilha o vídeo porque ajuda demais. E claro, se inscreva se você acredita no meu trabalho. Eu acabei cometendo o pecado capital para qualquer youtuber que é ficar um tempasso sem postar. Eu tô passando por diversas mudanças na minha vida e foi um pouco difícil de se adaptar, mas agora estamos de volta. Eu tô com muita coisa planejada. Se vocês não se importam, eu tô a fim de dar uma experimentada e uma ousada a mais vídeos futuros. Mas isso é papo para outro dia. Por enquanto é isso e tchau!